O nosso objetivo hoje é informar sobre missões. Eu sei que todos nós ouvimos muito de missões, é verdade. O que é bom, graças a Deus, continuemos assim. Mas vamos falar do que é o trabalho, do que a gente faz, o que a gente está fazendo lá no Acre, o porquê que a gente está fazendo esse trabalho lá no Acre. Vamos mostrar as necessidades de lá, alguns dados, alguns números. Eu espero que os irmãos, nessa pequena parte que eu vou falar, né, alguma parte mais informativa, eu sei que normalmente a gente fica um pouco, mas eu vou procurar ser breve nessas informações, mas eu gostaria que a gente ficasse atento, porque isso explica o porquê de a igreja, o porquê de a igreja deve continuar trabalhando, não parar de evangelizar, não parar de ensinar, não parar de discipular, não parar de investir nisso. E no final eu quero fazer um desafio a vocês. Tá legal? Eu vou procurar ser breve, vou procurar ser objetivo, é um grande desafio isso para mim. Peguei até aqui o relógio já, para eu não me perder ou para eu desobedecê-lo. Espero que eu o obedeça. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Essa mensagem é a mensagem que eu tenho falado em muitas igrejas, desde que eu cheguei em fevereiro do Acre. Nós fizemos um projeto, um trabalho lá no Acre, um trabalho evangelístico e também um trabalho de ensino da palavra de Deus, né? E eu voltei agora no início de fevereiro e eu tenho ido às igrejas para falar disso, tenho falado nessa mensagem aqui. E eu acho que é uma mensagem que fala para a gente, desafia a gente, é uma mensagem de Deus, eu acredito. Mas eu também gostaria que você já se posicionasse ao ouvir essa mensagem com o seu coração muito aberto, entendendo que esta mensagem, ela não deve ser para você, ela é para você, entende isso? Essa mensagem pode ser que seja para mim, não, essa mensagem é para mim, com certeza, Geazi, essa mensagem é para você, essa mensagem é para esta igreja, é para este lugar. Tá legal? Vamos deixar nossos corações abertos, né? A gente vai ver algumas coisas que podem até, de repente, nos assustar, porque vão nos propor a viver uma vida completamente diferente da vida que a gente já viveu, que a gente viveu até hoje, em lugares completamente diferentes dos lugares onde a gente já viveu, até onde a gente já esteve presente, olha só, e em se tratando de Brasil, em realidades completamente diferentes, mas ainda assim eu acredito, no fundo do meu coração, que Deus, essa mensagem de Deus ainda é para hoje, que Deus continua chamando hoje, Deus continua convocando hoje, Deus continua enviando hoje. E esta pessoa que Deus convoca, chama, envia, é alguém muito especial, é você. Não é alguém especial porque tem algum tipo de doutorado, bom isso, não é ruim, ou alguma qualificação excepcional, ou algum dom, algum talento maravilhoso de cantar, de tocar, alguma coisa assim, de falar. Também Deus chama essas pessoas, mas também Deus chama gente comum, como eu e você. Pode acreditar nisso. Deus chama gente comum. Quando eu falo gente comum, é gente que normalmente não sobressai tanto, e a maioria das pessoas não sobressai tanto, não é? Mas Deus, eu creio que Deus pode estar te chamando hoje. Fique com o seu coração aberto. Aceite o desafio de Deus. Existem várias formas de você ser obediente a esse desafio, tá bom? Vamos nos manter assentados mesmo? Eu vou fazer a leitura do texto em Marcos 6, de 30 a 44. E os apóstolos, vamos ler? Ajuntaram-se a Jesus, todos lendo, e contaram-lhe tudo feito como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram:
o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias e circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E vale a pena repetir, apesar de vocês já saberem, sem contar mulheres e crianças. Então era gente pra caramba, muita gente. Que impressionante, né? Uma história muito, muito linda, muito verdadeira e muito desafiadora. Eu quero somente, antes de a gente começar a mostrar alguns dados, irmãos, só assim tentar refletir um pouco sobre esse momento aqui que se passa. A Bíblia diz que os discípulos chegaram a Jesus e foram dar relatórios a Cristo sobre o trabalho de evangelização que eles tinham feito. Não é? Foi um trabalho que durou, não foi um dia, durou alguns dias, estavam cansados. A Bíblia diz que a multidão estavam com eles e queriam estar com eles e falar com eles, não tinham tempo nem mesmo de comer, quanto mais de descansar. Não é? Jesus, então, compadecido do trabalho e do cansaço, né? E da situação que eles estavam, Jesus pegou seus discípulos a sós e levou-os para um lugar deserto, para um lugar despovoado. Esse deserto que se fala aqui é um lugar despovoado, não um lugar agreste, um lugar sem relva. Tanto é que Jesus mandou que todos sentassem na relva verde. Era também primavera nesse momento, né? As plantas estavam viçosas e todos se sentaram. Então, foram para um lugar deserto, despovoado, um pouco afastado da cidade, entraram num barco, Jesus e somente eles, e a Bíblia diz que as pessoas os viram, e perceberam para onde eles iriam, e chegaram lá antes mesmo dele. Olha só que curioso, chegaram lá, quando os discípulos desceram no barco com Jesus, encontraram aquela grande multidão que os aguardava. O primeiro aspecto que eu quero abordar nessa pequena passagem que a gente leu e relatou, a gente começa a se perguntar o porquê de Jesus ter enviado os discípulos e o porquê dos discípulos terem voltado para passar um relatório para Jesus. Naquela época, muito mais do que hoje, lógico, o cristianismo estava começando naquela época. Apesar de Jesus já causar um grande alvoroço, o nome dele ainda não era conhecido e nem reconhecido em lugares além mar. Né? Além oceano, além rios, a gente pode dizer assim. Jesus era muito famoso já por seus feitos, por seu grande ensinamento, sua grande inteligência, pela sua capacidade de fazer milagres. Ele era muito conhecido já, e as pessoas iam em busca dele, ao encontro dele, para aprender as coisas também serem, para que fossem favorecidos de alguma forma. Mas, mesmo que naquela época fosse mais do que hoje, ainda assim, o fato que fez com que Cristo enviasse seus discípulos, e é algo que deve fazer com que nós atendemos, porque é uma realidade também para os dias de hoje, é porque tanto hoje, muito mais naquela época, mas como hoje, naquela época, assim como hoje, existem pessoas que precisam de Deus. Por favor, eu gostaria que o slide está na ponta da agulha. Isso, a outra imagem.
Olha só que interessante, a Operação Redenção, desde o ano de 2009, trabalha na região amazônica do Brasil. Numa região muito específica, no estado do Acre, mais específico ainda na região do Vale do Rio Juruá. Depois vou falar um pouquinho mais do Rio Juruá, mas o Rio Juruá é um rio muito grande, é um dos rios mais importantes do Brasil e o mais importante do Acre, porque ele nasce no Peru, corta o Acre todinho, e ele tem uma importância vital para aquelas pessoas, para o transporte de pessoas, transporte de alimentos, transporte de coisas, não é? É onde os ribeirinhos indígenas tiram parte do alimento, né, o peixe. É o rio que banha, que abastece aquelas florestas, a floresta daquela região, floresta onde os ribeirinhos e indígenas tiram sua comida, caçam, plantam, etc. É a vida deles, né? O ribeirinho, ele depende da floresta e do rio. O Rio Juruá é um rio extremamente grande, não é? Eu já li, eu não sei se eu li errado, que ele se trata do 6º maior rio do mundo. Pode ser que seja mesmo, porque ele é muito grande, ele nasce no Peru e morre no Rio Solimões. Olha só, em termos de Amazônia brasileira, uma pesquisa foi feita e se identificaram 35 mil comunidades ribeirinhas tradicionais no Brasil. 35 mil. Isso na Amazônia brasileira. Dessas 35 mil, cerca de 17 mil não tem trabalho evangélico nenhum. Este dado já mostra para a gente que não só naquela época existiam pessoas que precisavam de Cristo. Hoje, em se tratando de Brasil, um único país, nessa quantidade enorme, centenas de países que existem no mundo inteiro, no Brasil, a gente encontra só, no que diz respeito a um único grupo específico, 17 mil, quase a metade de todas as comunidades desse grupo específico não tem conhecimento de Cristo. E não tem mesmo, irmão. Quando a gente fala não tem conhecimento de Cristo, não é somente não convertidos, é sem conhecer Jesus Cristo de fato. Em 2012, quando nós fizemos o nosso primeiro projeto missionário na região do Rio Juruá, nós fomos fazer um trabalho numa comunidade chamada Foz do Breu, a última comunidade do Brasil, logo após o Peru. Nós fizemos uma viagem de barco, era para fazer uma viagem de 3 dias, fizemos em 7 dias, porque a nossa embarcação não era mais adequada, a gente teve uma série de problemas, demoramos 7 dias para chegar lá. O que, no primeiro momento, a princípio, parece que foi uma coisa ruim, no segundo momento a gente percebe que foi uma coisa muito boa, porque a gente dormia nas comunidades, já que o nosso barco era precário e não nos permitia dormir nele, armar redes, etc. E o nosso contato com o ribeirinho nos fez conhecer um pouco o ribeirinho nesses 7 dias. E uma das coisas que a gente percebeu é o seguinte: existem pessoas no Brasil de hoje, irmãos, de hoje, que nunca nem ouviram falar de Jesus. Isso é uma coisa que impressiona. Parece até mentira. Alguns podem até dizer que eu esteja exagerando ou que eu estou enganado. Bom, pelo menos é o testemunho de alguns dos ribeirinhos. Não vou dizer de muitos e muitos, mas de alguns ribeirinhos com os quais tivemos contato nesses dias. Nunca ouviram falar de Jesus. Irmãos, esses números nos mostram um dado que se repete desde a época de Cristo. Existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Naquela época, para atender essa demanda, Jesus Cristo enviou seus discípulos. Jesus Cristo não enviou os soldados romanos, não enviou parte dos políticos de Roma, não enviou os professores da Palestina, daquele lugar. Jesus Cristo não enviou os médicos, Jesus Cristo enviou os seus discípulos. Os discípulos de Cristo são as pessoas convertidas. São pessoas que um dia entenderam a sua condição diante de Deus e entenderam também que era necessário se humilhar diante da graça de Deus e aceitar Jesus Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que discípulo de Cristo hoje sou eu e você. Que Jesus Cristo naquela época enviou discípulos, aqueles específicos, e hoje Ele quer continuar mandando os seus discípulos a outros povos que não o conhecem. E esses discípulos pode ser eu, pode ser você, sou eu e é você. Ok? Vamos passar mais algumas imagens? Irmãos, para a gente ainda ver como a situação desses povos que estão na região amazônica do Brasil. De cada 10 missionários que estão trabalhando em toda a janela amazônica, de cada 10, 8 missionários estão concentrados no entorno de 300 quilômetros da cidade de Manaus. Isso parece ser muito, mas não é muito, 300 quilômetros. Até percebendo que só a região norte do Brasil, ela tem cerca de 43% de todo o território brasileiro. Então, quando a gente pensa em janela amazônica, 300 quilômetros não é nada. Isso quer dizer que a maior parte da força missionária brasileira que é enviada para essa região
fica no entorno de Manaus. Manaus é uma cidade grande, eu estive lá recentemente, cidade grande, tem uma boa infraestrutura, né, tem transporte, tem shopping, né, tem mercados, muitas coisas legais. Você não precisa subir numa canoa para se deslocar. Né? Tem a rede de serviços, tem até Uber lá, eu fiquei espantado. Tem Uber. A gente foi participar de um congresso de missões, e os missionários chegaram de Uber lá. Eu falei, caramba, aqui também Uber. Né? A gente às vezes fica diminuindo demais o lugar, mas para a gente ver como a situação é lá. Toda outra região se estendendo a oeste até a região do Peru vai desfrutar de 2 missionários de cada 10 que existem na região, o que é muito pouco. É nessa região em que a Operação Redenção se encontra, trabalhando bem lá no extremo oeste do Brasil, já próximo à fronteira com o Peru, num município chamado Mâncio Lima, que fica ali próximo da segunda maior cidade do Acre, que se chama Cruzeiro do Sul. Pode passar. Essa é uma foto só para a gente ver onde fica Mâncio Lima, bem lá a oeste mesmo, né? Pode passar. Esta é uma foto aérea do rio Juruá. É o rio mais sinuoso do mundo, olha só. É o rio que tem mais curvas, mais voltas no mundo, é o rio Juruá. É nessa região que a gente está trabalhando, na região do rio Juruá e seus afluentes. Pode passar. Essa é a bacia, uma foto panorâmica da bacia do rio Juruá. Pode passar. Esse dado aí é importante. Foi feito um levantamento com relação às comunidades que têm trabalho evangélico e não. Esses balãozinhos vermelhos mostram as comunidades que não têm trabalho cristão. Que tem trabalho cristão apenas os balãozinhos verdes. Pode passar. Pode passar. Aí são números com relação à região do Vale do Rio Juruá. Quantas comunidades tem? 795. Dessas 795, somente 98 têm trabalho evangélico. Pode passar. É o total sem presença evangélica, 697 de 795. Pode passar. Eu quero voltar para o nosso texto aqui, porque algo me impressiona nesse texto, algo me chama a atenção. A gente viu que Jesus Cristo tentou levar os seus discípulos para descansar, bater um papo, até comer alguma coisa, não tinha tempo nem de comer. Não é? Precisavam conversar, a gente estava ali conversando, e a gente vendo assim, como é bom, né? Um momento bom de a gente se conhecer, é a gente se conhecer comendo. Comer só traz coisas boas, né? Alguém já falou assim, qual é a melhor comida? Cara, a melhor comida é aquela que você come bem acompanhado. Se você for uma pessoa sozinha, amarga, solitária, vai comer, eu não vou dizer caviar, que eu nunca comi caviar, não sei se é bom. Alguém aqui já comeu caviar? Que isso? Opa, parabéns, hein? Eu nunca vi nem comer, só ouço falar. Não, mas tudo bem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é? Eu, particularmente, gosto muito de uma picanha na brasa, é maravilhoso. Agora, imagina, eu, sozinho, solitário, comendo aquela picanha, estalando, com aquela gordura derretendo, sozinho. Meu irmão, não presta. Agora eu posso instalar o ovo ali na frigideira, ter lá o pastor Joel, Davi Barranha, Daiane, Cristiane e outros. Ao meu lado ali é o melhor dos pratos, porque a gente pode se congratular, a gente vai conhecer mais as pessoas, a gente fala de trivialidades, a gente fala de coisas sérias, né? Numa mesa farta e boa, a gente pode resolver os problemas de uma igreja, olha só, não é isso? Coisa muito boa a gente faz. Jesus levou os discípulos para vivenciarem um pouco desse momento, estavam naquela tensão. Eu, quando termino um trabalho missionário lá no Acre, onde quer que seja, quando termina de vir naquela tensão, aquela coisa assim, pesada, né? Aquele tempo todo trabalhando, barco, dia e noite, olha só a situação, é chuva, é sol, é lama, né? Muitas coisas a gente vivencia numa realidade dessa aqui, e a gente quer chegar em casa, quer descansar, né? A gente primeiro não para de falar do trabalho, quer dar o relatório. O pessoal da nossa casa fica até cheio de tanto ouvir sobre fulano, sobre Beltrano, sobre a comida. Eu comi jabuti, comi carne de macaco, eu fugi da cobra, tudo a gente fica falando o dia inteiro. O momento de comida, de comunhão, é legal ter isso aqui todo domingo, porque isso aproxima mais as pessoas. Jesus entendia que aquilo era importante, mas olha só, existia algo mais importante ainda do que aquele momento de comunhão diante da necessidade daquele povo. Jesus Cristo, quando a gente lê esse texto, no texto de Mateus, a gente percebe que esse momento foi um momento também que foi logo após
Jesus ter recebido a notícia de que João Batista tinha morrido. Jesus estava triste, João Batista era amigo dele. Imagina, seu amigo foi decapitado, a cabeça dele foi colocada numa bandeja de prata, imagina. Jesus estava arrasado, quer dizer, existiam muitas prioridades na vida de Jesus e seus discípulos. Seus filhos precisavam comer, precisavam descansar, precisavam dar boas gargalhadas de nada, conversar trivialidades. Jesus Cristo queria viver o seu luto, no entanto, existiam coisas mais importantes para ele. Quando ele chegar naquele lugar, uma multidão de sedentos de Deus os esperava já, ansiosos por ouvir ensinamentos de Jesus. Provavelmente eu, se estivesse no lugar de Jesus, ainda bem que não, porque Jesus é perfeito, eu não sou tanto assim, não sou tão perfeito assim, imagina, mas se fosse eu falar, dá licença, gente, vai lá, qual foi? Preciso descansar, dá licença, volta aqui outro dia. Hoje a minha prioridade é outra, eu estou triste que meu amigo morreu, tem mais meus amigos que eu enviei para fazer um trabalho muito importante, precisam comer e descansar. Por que vocês acham que eu os trouxe aqui para esse lugar deserto? Para ficar longe de vocês. Sinceramente eu faria isso, muito provavelmente. Mas Jesus, graças a Deus, ele é diferente da gente. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando viu a multidão, sentiu compaixão por elas. Olha só que maravilha. Talvez eu entenda que a realidade do povo do Brasil, eu estou falando apenas de um dos grupos menos evangelizados do Brasil, que são os ribeirinhos, e a gente diz grupos minoritários, em termos de evangelização, são os grupos que têm menos de 7% da sua população crente. Ele é um desses grupos, os ribeirinhos, não é? Talvez essa situação esteja assim, porque nós estamos cheios de prioridades em nossas vidas. Talvez precisamos trabalhar, estudar, eu preciso passar na prova da ESA, da EPICAR, fazer prova do Banco do Brasil, desses TTs que tem na vida, TT não sei o que lá, que a gente estuda para caramba e nunca passa. Eu também nunca vi ninguém passar, só ouço falar de tão difícil que é. Não é? A gente tem muitas prioridades, é a prioridade de fazer obra na igreja, a prioridade de fazer obra em casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma casa, e eu não tenho tempo para olhar para essas pessoas e entenderem que elas precisam da mensagem que Deus colocou no meu coração. Talvez eu esteja chegando num lugar deserto e continue deserto, num deserto amargo, solitário, sem ninguém por perto, porque falta no meu coração algo que esteve no coração de Jesus, que é a compaixão. E quando a gente tem compaixão, a gente vê uma realidade dessa, que quase a metade de toda uma nação que existe dentro da nação brasileira precisa de Cristo, eu tenho que deixar minhas prioridades de lado e me prontificar a fazer isso, ó. Pegar o barco, que não é mole, irmãos. Horas e horas num barco aqui. Eu não sei se tem alguém aqui com essa realidade ribeirinha. Tem alguém aqui? Ali a irmã lá. Não é isso? Horas e horas. Fazer de uma comunidade para outra, às vezes demora 6 horas. E você passa por aquele sol que frita o miolo do coco. Depois vem a chuva forte. E você precisa de capa e encara a lama e por aí vai. Pode passar mais uma foto? Isso aí, olha. Mas aí tem a coisa boa. A gente encontra pessoas sempre disponíveis a se ajoelharem diante de Deus e encontrar Jesus Cristo. Graças a Deus, como aconteceu com essa senhora aqui. Pode passar. Como aconteceu com essa família aqui, que a gente pregou para eles também. Pode passar. Como aconteceu com essas crianças da tribo Nuquini. São crianças indígenas que estavam aí e a gente foi lá e evangelizou. E quantas crianças se convertem? Pode passar. Mais crianças ribeirinhas, da família ribeirinha, do Vale do Rio Moa, foram alcançadas pelo Evangelho. Pode passar? Pode parar por aí por enquanto. Irmãos, eu fico vendo essa situação e eu penso na igreja de Deus, na igreja que se reúne em vários lugares, em vários templos, nos grandes centros como o Rio de Janeiro. Graças a Deus, porque os templos estão precisando fazer obra. Graças a Deus, né? A gente vê tempo atrás, aqui um ano e pouco atrás, era lá. A gente precisava mais espaço, mais conforto para arrebanhar mais pessoas, graças a Deus. Mas alguém já disse aqui, dirigindo o culto, que o nosso lugar não é aqui. Que o nosso lugar não é lá em cima da montanha, é no vale. É onde estão as pessoas que precisam de Jesus. Eu quero começar, eu já estou finalizando a minha participação, irmãos. A minha palavra, já estou finalizando. Eu quero dizer para você que eu tenho certeza, eu não sou profeta, não estou profetizando, Deus não está falando para mim, Geazi, tem alguém aqui, não é isso. Eu não quero espiritualizar a coisa, mas é da forma mais racional possível. Como existem hoje pessoas que precisam de Deus, existem pessoas aqui que Deus está chamando para ir para lá. Entende isso? E essas pessoas que existem aqui não é que está no meu lado direito ou esquerdo, à frente ou atrás. Sou eu.
É você, amigão. É você, meu irmão. Você que é discípulo de Cristo, que olha para essa situação e se comove, que não vê isso como mais um dado da questão social do Brasil e religiosa, e econômica, e educacional, seja lá o que for. A gente vê isso aí como algo que deve ser a prioridade da Igreja de Deus. Não a prioridade da Missão Evangélica Operação Redenção, da Junta de Missões Nacionais, da Missão Novas Tribos do Brasil, da Missão Asa de Socorro, Missão do Céu, seja lá que missão for. Todas essas missões são abençoadoras, instituições instituídas por Deus. Mas essas missões não são as donas da obra missionária. A obra missionária é de Deus. E Deus chama pessoas, não chama instituições. Se não existirem pessoas disponíveis, dispostas a obedecerem a Deus, pegar o barco que for, beber a água que for, comer a comida que for, para alcançar essas pessoas, não vale de nada. O que vale para Deus não são as instituições, nem os prédios, nem o dinheiro. O que vale para Deus são as pessoas. Eu, você e eles. E a gente não pode deixar isso morrer. A gente não pode ver a nossa vida e morrer sem atentar para isso. Eu quero só realmente agora finalizar para falar sobre isso, não é? A gente evangelizando agora em janeiro no Rio Moa, é um rio afluente do Rio Juruá, faz parte da bacia do Rio Juruá, não é? A bacia do rio corresponde a um rio principal e seus afluentes, né? Os rios que desembocam nele, entra no Rio Moa, que é um dos maiores rios afluentes do Rio Juruá. E eu perguntei a alguns adolescentes, amigões, como é que vocês fazem para beber água? Vocês filtram, fervem? Não, a gente bebe água do rio assim mesmo. Falei, que isso, cara, mas essa água é suja. Falou assim, não é suja não, essa água é limpa. Eu falei, mas como limpa? Olha a cor dessa água. Falou, cara, essa água é limpa, ela é só amarela, é a cor dela, mas é limpa. Mas eu vivi lá, irmãos, alguns dias, meses. Eu visito essa região desde 2009. E eu sei, olha, que essa senhora que está lavando esse frango aí que foi feito, lavado nessa água para alimentar a equipe que fez lá o projeto, e eu comi, por isso que eu estou forte, gordinho desse jeito, porque eu comi daquele frango ali, né? Mas eu sei que os ribeirinhos, eles criam porcos, criam galinhas, criam gatos, criam gado, e eles fazem todas as suas necessidades ali, ó. Ah, mas não somente os bichos não, na floresta tem bicho, eles fazem as coisas no mato mesmo. Pois é, mas os próprios ribeirinhos não têm sistema de tratamento, vamos dizer, de esgoto. Os indígenas também. Então, quando eles não fazem no próprio rio, eles fazem na mata. Mas quando vem a chuva, que chove pra caramba nessa época, joga tudo para dentro do rio. E os caras estão bebendo água num copo, dizendo que aquilo é a cor da água, que a água é limpa. Sabe o que Deus me mostra nessa passagem? Olha só. Deus diz o seguinte, irmãos, que quando a gente deixa que o homem sem Deus busque a salvação com suas próprias mãos, eles vão comer tudo que é porcaria, achando que estão comendo coisa boa. Eles vão comer coisas que vão levá-los à morte, mas eles acham que vão dar-lhes vida. Não vão dar vida. Porque estão bebendo água ruim, não é água boa. Os discípulos entendendo isso, Jesus, está ficando escuro, manda todo mundo ir embora para comprar comida nos lugares. Jesus que falou assim, ó, negativo. Dê vocês mesmos a comida para eles. É isso que Cristo fala para a gente. Esta é a mensagem que Cristo nos dá hoje, que nos envia ao mundo. Nós não temos que deixar com o mundo a responsabilidade de buscar comida para eles. Deus falou, dá-lhe vós mesmos de comer. Eu e você temos que dar comida, porque nós temos o pão da vida e a água do Espírito Santo, que é capaz de salvar qualquer pessoa, não importa o lugar onde ela viva. Mesmo que seja lá dentro da floresta, entre os ribeirinhos, entre indígenas, calungas, etc. A missão é nossa. E quando os discípulos obedeceram a Cristo, milagres espetaculares aconteceram naquele lugar. A Bíblia diz que quase 10 mil pessoas, se a gente for calcular assim, se assentaram naquela relva, inclinados em obediência a Cristo, e comeram fartamente, até quase deixar para jogar fora. Mas era a tradição da época, pegar aquele que sobejou, botar em 12 cestos, para mostrar o que Cristo faz na vida e através da vida da pessoa, que se sensibiliza com essas coisas. Irmãos, eu quero deixar uma palavra para você. A Operação Redenção está enviando, tinha mais fotos, mas não vai ser possível, a hora é avançada. A gente está desenvolvendo os projetos lá. Né? Futuramente pode falar mais sobre projetos da Teologia Sem Fronteiras, projeto de evangelismo, mas a gente tem umas coisas. Quando a gente visitou essas
Pode ir passando devagar, não tem problema, pelo menos o pessoal vê, né? Quando a gente visitou esses lugares, a gente viu muita gente se convertendo, mas não tinha quem pastoreasse essas pessoas. Todas as crianças se convertiam nas tribos, nas comunidades, mas elas não têm pastores. Eu quero dizer para você o seguinte: se você quer ser um missionário da Operação Redenção, um missionário de Deus, assim, olha só, se você quer ser um missionário de Deus para trabalhar e pastorear as crianças lá no Vale do Rio Moa, no Vale do Rio Juruá, fala com a gente. A gente comprou esse templo aqui, esse templo é da Primeira Igreja Batista de Assis Brasil, que estão terminando o templo em outro lugar, e nós compramos onde nós vamos fazer o nosso centro de treinamento missionário. Você vai ser preparado lá. Ah, mas vai ser quando? 2020, mas eu quero hoje, vem. A gente está entrando em parceria até com o Seminário Teológico Batista Carioca, vai montar umas turmas para iniciar lá. Eu quero o seguinte: se você se sente tocado por Deus, venha. Você vai ser preparado, vai ser enviado. Agora, provavelmente em abril, nós vamos enviar a primeira missionária para trabalhar com crianças no Vale do Rio Moa. Ela vai ficar 3 meses lá. Jesus, eu não tenho a vida toda, eu tenho 3 meses. Fala comigo. Fala com a gente. Você vai ser enviado e vai ser uma bênção naquele lugar. Também ainda tem mais 2 famílias de missionários que vão fazer um trabalho permanente na região, o que é uma bênção. Recebi ontem a mensagem do pastor lá do Acre, pastor Eliezer. Ele disse: irmão, veja essa foto aqui. Uma foto, nós acabamos de comprar essa canoa, vai ficar à disposição da MOR. Essa canoa carrega até 10 pessoas, olha só que legal, uma canoa enorme. Carrega até 10 pessoas. E eles têm outras canoas lá. Você vai até aprender a dirigir canoas, se você quiser ser nosso missionário. Vem falar com a gente, você vai adorar o Rio, vai gostar. São algumas pessoas que existem lá. Isso é um tribo, um indígena no Quini, outra, pode passar, a Xaninca, pode passando. Essa é Puianaua, 2 crianças Puianaua, tudo lá do Acre. Isso aí não são indígenas, são crianças de comunidades ribeirinhas lá, Vila Triunfo, pode passando, também da Vila Triunfo, pode passando, e finalizou, é isso aí, da Vila Triunfo. Essas crianças precisam de um futuro, mas para que tenha um futuro, eu e você precisamos ter compaixão por elas. A gente precisa se desvencilhar das nossas prioridades, dos nossos lutos, dos nossos cansaços, da nossa falta de comida, para poder atender essas necessidades que elas precisam de Jesus. Você pode e deve se apresentar para ser um missionário, homem ou mulher. Mesmo que você ainda seja muito novo, tem 14 anos, tudo bem, Deus já vai te preparando. Vem falar com a gente, não há problema. Né? Tá legal? O último slide tem os dados. Para quem quiser nos abençoar com oferta depositada na própria conta da instituição, pode fazer. Depois nos envie um comunicado que a gente vai te agradecer, mandar relatórios, te dar presentes e tudo mais. Irmãos, é um trabalho muito sério, muito necessário. E eu sei que Deus hoje está chamando gente para abençoar esse trabalho. E certamente é você. Que Deus te abençoe.